Esse é mais um vídeo do Mitos e Verdades e hoje a gente vai entender se é verdade que um quadro de ansiedade, quando agravado, pode levar à depressão. As pessoas me perguntam muito se existe um risco delas entrarem num quadro depressivo, se existe um risco de um dia elas ficarem tão mal a ponto de quererem cometer suicídio, se existe um quadro de ideação suicida dentro da ansiedade. E elas não entendem porque é que às vezes elas se sentem deprimidas. Para tentar responder essas três perguntas, eu vou primeiro explicar as principais diferenças e semelhanças que existem entre a ansiedade e a depressão. A primeira diferença que existe entre esses dois quadros é que a ansiedade é um quadro basicamente de esquiva e fuga. Diante de um perigo, eu sinto medo e tenho o comportamento de fuga, luta ou paralisia, acionado pelo mecanismo de reação à fuga e à luta. Ou seja, a ansiedade é um quadro de extremo movimento e agitação, um movimento que vai em direção contrária a que o perigo está, um movimento de evitação daquilo que eu considero como hostil e como perigoso e como um risco potencial de causar sofrimento em mim. Já a depressão é um quadro de apatia, não é um quadro de agitação. É um quadro em que o sujeito pode entrar no que se chama de embotamento, ele se fecha e ele não consegue realizar os movimentos, ele não consegue realizar as ações do dia a dia, porque ele entra em paralisia. É uma paralisia diferente da paralisia do ansioso, que diante do medo e do perigo ele congela, mas o depressivo entra numa paralisia por desmotivação, não é por medo. A segunda diferença entre a ansiedade e a depressão é a vivência do agora. O ansioso, justamente por estar em comportamento de fuga, ele tem muita dificuldade em se ancorar no agora. O agora representa algo que ele não consegue estar. O pensamento dele está sempre no passado, ou no futuro, sempre calculando os riscos de que algo que aconteceu no passado se repita nesse futuro. E ele não consegue se ancorar no agora, ou seja, ele não consegue exercitar a consciência dele conectada com a realidade. Já o depressivo, ele tem uma dificuldade de sair do agora, ele está em paralisia. O agora puxa ele para baixo, o agora engole ele, tanto é que ele não consegue sair da cama, ele não consegue tomar banho, ele não consegue se alimentar, porque não existe desejo, não existe mobilização, ele está em paralisia. Então, no tratamento da ansiedade, o terapeuta tem que estimular o ansioso a treinar o seu cérebro e o seu ser, o seu emocional, para ficar no agora. Por isso as técnicas de ancoragem no agora, para que ele pare de fugir das situações de perigo, para que ele se dessensibilize, para que ele se recondicione. No tratamento do depressivo, a intenção do terapeuta e o objetivo do terapeuta é outro, é fazer com que ele saia do agora, é colocar ele em movimento, é tirar ele da apatia e da paralisação. E a terceira diferença é a relação com a realidade dessas duas pessoas. O ansioso se relaciona com a realidade com medo. Afinal, existe sempre um risco potencial na realidade. E ele, diante de um risco potencial de algum perigo, que é o perigo de que algo ruim aconteça e eu sofra, eu sinto medo. Então, a relação do ansioso com a realidade é perigo, medo, fuga. Já a relação do depressivo com a realidade não é a de sentir medo. Ele não fica calculando os riscos. Ele não sente medo. O que ele sente é que a realidade não faz sentido. Essa é a percepção dele. Nada se explica, nada tem graça, nada faz sentido. Existe um forte sentimento de desesperança no deprimido, justamente porque nada do que ele faz tem sentido. Agora vamos falar um pouquinho das semelhanças entre essas duas patologias. Quais são as áreas cinzas? Quais são as áreas que se sobrepõem? Em primeiro lugar, nos dois casos existe um forte sentimento de menos-valia. A menos-valia é a percepção do indivíduo de que ele é inferior aos outros. É uma percepção de que ele não tem valor como ser humano.
cada um dos indivíduos lida e manobra com esse sentimento de inferioridade de formas diferentes. Um fugindo, né, ou lutando contra, e o outro se abatendo por aquilo. A percepção de menos-valia faz parte da concepção de autoimagem que o indivíduo faz de si mesmo. Nos dois casos, a menos-valia é muito forte. A segunda coisa que é comum às duas patologias é um sentimento de desmotivação. No ansioso, esse sentimento de desmotivação e de desesperança, muitas vezes, acontece porque ele não aguenta mais estar dentro do quadro da ansiedade. Ele não aguenta mais o ciclo emocional que ele tem, o histórico ao longo da vida de altos e baixos, de tratamentos que não funcionam. Quando a menos-valia bate e ele se compara aos outros, ele se desmotiva porque ele se percebe como incapaz de concorrer com o outro, de estar à altura do outro. São vários elementos que contribuem para a desmotivação do ansioso. O principal deles é que ele tem vergonha de ter ansiedade, ele tem vergonha do estado emocional dele, ele não se considera normal e ele sempre se compara aos outros e acha que nunca vai conseguir. E isso o desmotiva. E, de fato, ele não vê esperança nos tratamentos, porque as abordagens que são oferecidas a ele dizem simplesmente que ele tem que lidar com isso, dando quase que uma sentença, né, no quadro da ansiedade de que aquilo vai ser sempre assim. Já o depressivo, a desmotivação dele vem também por um quadro de menos-valia, por um quadro já de apatia. A desmotivação dele é muito mais acentuada do que no ansioso, porque ele tem um elemento de falta de propósito que agrava isso. A falta de propósito e a desesperança são muito reforçados pela falta de sentido que ele vê na vida e na realidade. A terceira semelhança entre esses dois quadros é o sentimento de permanência. O que é isso? Tanto o ansioso quanto o depressivo, eles têm uma percepção de que aquele dia em que eles acordaram ansiosos ou deprimidos, ou seja, aquele estado emocional vai ser permanente, que nunca mais vai acabar. É como se o indivíduo não entendesse que tem um dia que faz sol, mas no dia que não faz sol é apenas uma nuvem que atravessou na frente do sol, é apenas uma nuvem que está tampando o sol. No emocional do ansioso e do depressivo, essa sensação de permanência é mais ou menos como se no dia que não faz sol é porque o sol desapareceu e nunca mais vai voltar. Esse sentimento de permanência, tanto no ansioso quanto no depressivo, fazem com que o sofrimento aumente ainda mais a desmotivação, a desesperança. No caso do ansioso, ele vai tentar fazer de tudo para fugir daquilo, vai tentar tomar um remédio, vai tentar entrar no esquema de fuga para fazer aquilo passar, e o depressivo vai se entregar àquele estado de permanência sem agir, porque ele está num estado de paralisação. Diante dessa clareza das diferenças e semelhanças entre os dois quadros, vamos tentar responder essas três perguntas do início, né? Um quadro de ansiedade pode levar a uma depressão profunda? A minha opinião como profissional é que as dinâmicas das duas patologias são completamente diferentes. Pela lógica do que a gente está entendendo aqui, é improvável que isso aconteça. A outra pergunta é: existe um risco de suicídio dentro do quadro do ansioso? Olha, eu também acho que é improvável, por uma simples razão. O ansioso tem medo da morte. A ideia de cometer suicídio gera medo nele. A ideia da morte gera medo nele. O depressivo, quando ele faz ideação suicida, a ideia da morte é extremamente atraente para ele. Então, assim, é muito difícil mudar uma chavinha de um lado para o outro. Eu acho que as chances de um ansioso cometer suicídio, olhando para essa lógica da dinâmica da patologia, é muito pequena. E a terceira pergunta que o ansioso se faz é: por que é que eu deprimo de vez em quando? A resposta já está no que eu falei. A depressão no ansioso vem por uma desesperança com a própria condição emocional. É a menos-valia batendo e, junto com ela, um sentimento de que não tem saída. Como ele está em fuga, não ter saída é péssimo. O depressivo não está procurando a saída.
Ele está parado, ele está paralisado. O ansioso é como um rato de laboratório no labirinto. Ele quer achar a saída. E quando ele percebe que não tem saída, porque é isso que ele ouve dos profissionais, é isso que ele ouve historicamente de todo mundo, de que não tem o que fazer, de que a ansiedade, o pânico são sentenças, que tem que aprender a lidar com isso, etc, etc, etc. Quando ele se depara com essa informação, ele deprime, porque ele não vê a saída que ele tanto busca. E você passa pelo mesmo? Espero que esse vídeo tenha respondido essas 3 perguntas. Se você tem alguma pergunta para me fazer, se você tem algum relato para fazer a respeito desse assunto, se você já passou pela depressão, dentro de um quadro de ansiedade, deixe seu comentário aqui. Compartilhe o vídeo também com alguém que você saiba que pode utilizar isso de uma forma bacana. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e acionar o sininho das notificações. O meu nome é Elsie Herber, eu sou psicóloga. Se você deseja conversar comigo mais de perto, se quiser agendar uma consulta, se quiser conhecer o meu programa, me procure nas redes sociais, que você vai achar os meus contatos. Você pode me mandar um e-mail, pode me mandar um WhatsApp para saber mais detalhes do meu trabalho e como é que eu posso te ajudar, ok? Um abraço para você e até o próximo vídeo.